Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Reno Ribeiro. Vamos continuar a nossa aula sobre o sistema de controle interno segundo o COSO. Então, na aula anterior, nós vimos essa parte aqui, essa primeira parte, né? Conceituamos o COSO e falamos um pouco dessas etapas do COSO, né, em termos gerais. E falamos um pouco com mais detalhes dessas três primeiras etapas, né? O ambiente de controle, avaliação de riscos e atividade de controle. Nós vamos dar continuidade a essa aula anterior, né? Então, nossa aula é a segunda aula. Talvez eu faça mais de duas aulas, né? Eu falei no primeiro vídeo que faria duas, talvez eu faça duas ou três aulas, vai depender do, do desenrolar desse conteúdo, né? A gente pode estender um pouquinho para mais uma aula, dependendo da nossa necessidade. Porque eu quero fazer aulas curtas, né? Aulas que não sejam muito cansativas, entre 7 a 10 minutos. Então, quando a gente for atingindo de 7 a 10 minutos, a gente vai mudando e vamos seguindo para uma outra aula. Vou falar um pouquinho mais sobre o ambiente de controle, né? O ambiente de controle, como dissemos, é o contexto organizacional, é o que a gente está é o que nós estamos encontrando na realidade, né? São as normas e procedimentos, integridade, valores éticos, os regramentos, a questão organizacional propriamente dita, né? A estrutura de autoridade e responsabilidades, uma série de outras coisas que eu tenho que saber para que eu possa identificar os riscos que aquela organização está correndo. Então, integridade, políticas de gestão de riscos, né? Os valores éticos da organização, a missão, os objetivos organizacionais, a missão, visão, a questão do planejamento estratégico, tático e operacional. Tudo isso eu tenho que ter conhecimento para que eu possa gerir os riscos e os controles e desenhar controles adequados para que eu possa fazer frente aos riscos identificados. Então, antes de identificar os riscos, eu tenho que saber aonde eu estou. Então, tenho que saber integridade, valores éticos, né, o tom da organização, influenciando a consistência, a consciência de controle do seu pessoal, a estrutura de autoridades e responsabilidades, que determina como as autoridades e responsabilidades são atribuídas, delegadas e distribuídas na organização, a filosofia de gestão e o estilo operacional da empresa, reflete a abordagem da alta administração em relação ao gerenciamento de riscos e de controles. Então, tudo isso eu tenho que saber. E na avaliação de riscos, né, eu falei que na questão do ambiente de controle, eu vou fazer a identificação dos riscos. Essa avaliação, ela é necessária para que eu possa saber qual a probabilidade e o impacto de cada risco. Por quê? Porque eu tenho que trabalhar, estabelecer prioridades de trabalho. Eu não tenho recursos humanos infinitos, não tenho recursos financeiros infinitos, eu tenho que fazer escolhas, eu tenho que ter prioridades. Ou seja, eu vou eleger os riscos que têm maior probabilidade e maior impacto, aqueles que podem causar mais danos à minha organização, tem maior impacto, e aqueles que têm maior probabilidade de acontecer, os menos prováveis, eles vão ser ranqueados abaixo. Os que causarem menos prejuízos vão ser também ranqueados abaixo. E aqueles mais críticos, que tiverem uma maior probabilidade e impacto, eu vou fazer uma priorização. Então, identifica-se os riscos. Né? A análise do contexto nos ajuda a fazer essa identificação. Essa fase da identificação ela não está explicitada no COSO, mas ela deve existir. E em outros frameworks, como o da ISO 31000, ela está explicitada. Né? Eu primeiro preciso identificar para depois conhecer esse risco, categorizar o risco. Que risco é esse? É um risco financeiro? É um risco reputacional? É um risco orçamentário? É um risco de
descontinuidade de negócio, tem um risco de gestão do conhecimento. Que risco é esse? Né? Então, tenho que identificar, caracterizar o risco. Também não está explícito aqui, mas isso está dentro da avaliação e está junto com a análise do contexto, né, o ambiente de controle. Então, eu vou identificar os riscos, vou determinar quais os eventos internos e externos que podem afetar a realização dos meus objetivos, lembrando que esses objetivos devem estar bem definidos no planejamento estratégico da organização e na gestão estratégica. A análise dos riscos, ou seja, segundo essas duas variáveis, probabilidade e impacto, dos riscos que foram identificados com base em critérios definidos. Então, vou realizar workshops, vou realizar uma série de entrevistas ou análise de indicadores para ver qual é o nível de magnitude de probabilidade e impacto que esse risco tem. Eu vou analisar dados históricos, tudo isso vai ser útil para essa avaliação de riscos. E gerenciamento de mudanças, monitorar e reportar as mudanças que podem afetar o sistema de controle interno. Na medida em que eu faço essa avaliação, né, claro, dando prioridade aos riscos mais importantes e os menos importantes também, eu vou ter diferentes atitudes. Nos riscos mais críticos, eu vou mitigá-los, ou seja, eu vou tentar amortecer o impacto, a probabilidade desse risco por meio de controles internos. Eu vou implementar, desenvolver, aperfeiçoar estratégias, ações, procedimentos para reduzir a probabilidade e o impacto dos riscos identificados e avaliados. Eu posso também tomar uma outra atitude. Que atitude é essa? Eu vou transferir. Eu vou fazer um compartilhamento. Na verdade, é um termo que a gente tem evitado, essa questão da transferência. A gente compartilha. Quando você tem um carro e você contrata um seguro para o seu carro, você está compartilhando os riscos financeiros com a seguradora. Mas nem todos os riscos você vai conseguir cobrir, né? Então, risco de dano, risco é, da pessoa ter uma sequela, né? No caso do acidente. Então, nem todos os riscos conseguem ser compartilhados. Eu vou compartilhar os riscos que eu puder compartilhar com a seguradora. Então, vou transferir ou compartilhar alguns ou todos os riscos identificados para terceiros por meio de seguros, contratos ou outras formas de mitigação, né? Para amortecer ou o impacto ou diminuir a probabilidade. Eu posso também aceitar os riscos, ou seja, se aquele risco for baixo, tiver pouca probabilidade, tiver pouco impacto, eu posso aceitar. Agora eu lembrei de um exemplo em que eu posso aceitar o risco. Risco de pequenos furtos em supermercados. Se eu tiver uma frequência grande de pequenos furtos, então aquilo ali é um devorador de recursos, né? Então eu tenho que tomar atitudes com relação àquele risco. Mas se eu tiver uma baixa probabilidade e baixo impacto, se uma vez por ano uma pessoa resolve tirar um saco de arroz escondido no supermercado, eu não vou mobilizar toda uma questão de segurança, de vigilância para monitorar esse risco, porque contratar seguranças vai ficar muito caro. E um pacote de arroz é barato, eu posso arcar com esse prejuízo se acontecer, né? Então eu vou aceitar o risco, né? Nesse exemplo. Decidir conscientemente aceitar certos riscos, caso a sua probabilidade ou impacto sejam considerados aceitáveis em relação aos benefícios potenciais. Então não vou gastar com equipe de segurança se uma vez por ano a pessoa leva, alguém furta um pacote de arroz. Mas se isso acontecer muitas vezes, então tenho que me preocupar porque o impacto ele vai sendo potencializado, né? Porque vai pegando de pouquinho em pouquinho, mas a frequência é muito grande, então isso justifica. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Que o controle ele não pode ter um custo superior ao impacto do risco.
Então eu tenho que fazer essa análise de custo-benefício. Se eu tiver um controle muito caro para um risco pequeno, é melhor eu cancelar esse controle e aceitar. E evitar. Evitar indica que eu não estou fazendo aquela atividade, eu estou deixando de realizar essa atividade. Quando eu considero que o impacto é muito forte, eu não vou fazer. Se eu for subir uma montanha num dia ruim, a pessoa pode perder a vida, então eu não vou. Né? Então eu vou evitar o risco de morte não realizando aquela atividade naquele dia. Só que nem tudo é, para nem todos os riscos é possível você deixar de fazer alguma coisa, porque a empresa tem que funcionar, as atividades têm que continuar. Então, eu não posso parar a empresa porque eu tenho um risco. Então, isso tem que ser bem avaliado, né? Apenas em circunstâncias muito específicas. Então, evitar a atividade significa identificar e implementar formas de evitar completamente a atividade que está associada a um risco alto e que não traz benefícios significativos para a organização. Isso aí eu vou ter que pautar, né? Eu vou ter que julgar isso. Isso pode envolver a revisão e a alteração de processos, a remoção de certos produtos ou serviços ou a interrupção de determinadas práticas comerciais. Então, é uma, é uma forma, né, de lidar com o risco que até requer certos critérios, né, bem específicos para que ela seja adotada. Então é isso. Vamos para uma aula seguinte. Né? Terminamos por aqui. Até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.